Se eu pudesse escolher apenas 4 peptídeos para utilizar durante o resto da vida, 4, independente do cenário, independente do que viesse depois, apenas 4 compostos, quais o Breno escolheria para utilizar? Você sabe que a maioria das pessoas, elas acabam escolhendo um determinado peptídeo ou um protocolo, geralmente a partir de algum relato, né? Fulano utilizou tal peptídeo e perdeu X quilos. Talvez deve funcionar para mim. E você há de concordar comigo também que isso não é um critério sólido, é simplesmente uma aposta que essa pessoa está fazendo, justamente porque relato de caso não explica o mecanismo por trás. Não é fisiologia, é simplesmente uma anedota camuflada de prova. Dito isso, o critério que eu utilizo para montar e que eu utilizei para montar essa lista se baseia em alguns fatores. Caso você sinta aquele cansaço que nunca passa, mesmo que você durma 10 horas seguidas, aquela gordura que custa sair, você está até seco, mas falta um pouquinho, né, para você lapidar ali o seu shape. E muitas das vezes você acha que tudo isso que está acontecendo com você, porque você não tem resultado, é culpa da sua genética, do seu DNA, que você é um azarado. Mas, na grande maioria das vezes, 90% das vezes, se trata de uma simples falha que você ainda não identificou e fatalmente você não tratou. Então todos os 4 compostos que vão fazer parte desse protocolo, eles precisam tratar alguma daquelas falhas que eu falo em todos os vídeos, resolver esses problemas de perda de gordura, de melhorar sua sensibilidade à insulina, de te deixar mais longevo, mais saudável, de trazer o físico que você busca também, isso é importante. Então não estaria nessa lista caso esses peptídeos eles não resolvessem ao menos uma, né? E obviamente vão ter alguns que vão resolver todos esses problemas, mas ainda assim é uma lista que se complementa. Mas antes, aquele recadinho rápido para vocês, caso você ainda não seja inscrito no canal, já se inscreve agora, né? Dá essa forcinha pro Breno, obviamente, deixa o seu like, né? Aquele velho combinado, caso você não curta esse vídeo de agora até o final, lá no final do vídeo você retira o seu like e tá tudo certo, beleza? Dito isso, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Antes da gente entrar em cada um desses peptídeos, eu quero esclarecer algo com vocês. Não é uma lista que eu tirei de um estudo que eu li, tá? É uma lista que eu montei justamente tendo em vista a minha prática, né, o meu relato de caso, ainda que eu sempre falo que relato de caso não é mecanismo, não é fisiologia, mas ainda assim eu vou levar isso em consideração porque, obviamente, se é uma lista que o Breno utilizaria, isso faz parte. Vamos começar com aquilo que você provavelmente mais escutou aqui no canal. Retatutida, sim, você já está cansado de saber qual é o mecanismo da retatutida, mas eu preciso que você entenda por que ela vai abrir a nossa lista dos 4 peptídeos que eu utilizaria para a vida toda. Se trata de um triplo agonista, né? Age de maneira simultânea nos receptores de GLP-1, GIP e glucagon, eu explico isso o tempo inteiro. Os dois primeiros, GLP-1 e GIP, eles trabalham em conjunto em relação à sua saciedade e também melhorando a sua sensibilidade à insulina, né? Direcionando, atingindo aquela falha número 2 que eu falo em todos os vídeos. Já o terceiro receptor, o receptor de glucagon, é o cara que muda tudo nesse composto, né? É o glucagon que sinaliza lá para o seu fígado para aumentar a termogênese, começar a liberar substratos energéticos na sua corrente sanguínea através da via de ativação AMPK, que libera toda aquela cascata de biogênese mitocondrial, direcionando tudo isso lá para a falha número 3, elevando a sua produção de energia, justamente porque está melhorando toda a sua eficiência mitocondrial. Se você não sabe do que eu estou falando, assista os vídeos que eu já fiz anteriormente sobre a retatutida, tem diversos aqui no canal, beleza? Os estudos de fase 2 da retatutida já deixaram muito claro, né, como essa luz que me ilumina, que a perda média obtida através de 48 semanas foi de 24%, sendo que 74% dessa perda é proveniente de gordura e não músculo. Então não é um peptídeo que tem um puta marketing em cima. É justamente o glucagon dando o comando direto para o seu fígado utilizar a gordura como fonte preferencial de energia, preferencial. Já no Ozempic, já na semaglutida, você inverte esses números. Sim, você começa a perder mais músculo do que gordura, justamente porque você não tem o agonismo do glucagon que vai blindar, que vai proteger todo o seu tecido mais vital. Qual que é o tecido mais vital que te faz viver mais anos e ter uma vida de qualidade? O seu músculo. É ele que você precisa cuidar e não pode deixar nenhuma dessas outras incretinas afetar e triturar toda a sua massa muscular. Por isso que eu sou o cara do time reta, beleza? Não venha proteger o Ozempic, não venha proteger a tirzepatida aqui nos comentários. A reta ela é muito superior, ponto final. E é justamente aqui que começa aquele problema que eu mais vejo na minha prática dentro da consultoria. A pessoa começa um protocolo sem nenhum diagnóstico, sem baseline, sem saber qual daquelas 3 falhas do seu corpo está mais comprometido. Muitas das vezes inicia o protocolo com alguma incretina, começa a ver o peso caindo, acha que está no caminho certo. 6 meses depois, aquele mesmo cenário, massa muscular despencando de uma maneira significativa. A testosterona dessa pessoa muitas das vezes está naquele nível que eu chamo de subótico, lá embaixo, lá naquele terço inferior, vamos pensar ali, caso você seja homem, uma testo até 800, top.
Uma testa no terço inferior está ali 200, 300 no máximo, não é nada interessante. Junto disso, atrelado a um déficit calórico muitas das vezes agressivo, o cortisol dessa pessoa, de novo, via exame, ele começa a vir alterado, depois de já ter iniciado. Então o que a gente tem na prática? Muitas das vezes o peso dessa pessoa está caindo, né? A balança demonstra algo positivo, só que a composição corporal, que é o que de fato importa pensando em estética, está completamente destruída. É justamente isso que eu faço lá na minha consultoria online. Antes de qualquer protocolo, a gente abre os exames. Glicose em jejum, já vai anotando. Insulina, hemoglobina glicada, OMA-IR, PCR ultrassensível, perfil hormonal completo, função hepática, lipidograma, tem outros, mas esses aqui são os principais para a gente conseguir identificar uma daquelas possíveis 3 falhas. Então, quando a gente tem todo esse painel em mãos, aí sim a gente começa a pensar em qual estratégia abordar que faça sentido para a sua biologia. Então, não se trata de um protocolo genérico que você assistiu em algum vídeo aqui do YouTube, tranquilo? Breno, como eu faço parte do seu time de alunos de consultoria online? Muito simples, o link ele vai estar no primeiro comentário fixado, vai estar também lá na bio do canal, eu sempre aponto para lá, mas eu acho que é para cá que fica a bio do canal. E também vai estar na descrição desse vídeo, tranquilo? Você acessa o site, você escolhe o plano que melhor se encaixa para o seu momento, né? Também para o seu bolso. E a gente entra em contato, tá? Caso você não tenha nenhum médico para te prescrever o exame, o médico da nossa equipe, ele vai fazer isso e eu te envio tudo e depois a gente segue, claro, né? Sempre priorizando a sua saúde, mas fatalmente o seu objetivo estético muitas das vezes. Dito isso, vamos voltar pro vídeo, que eu sei que você já está surtando. Então, retornando, na retatrutida, né, a gente já sabe que ela dispara toda a biogênese mitocondrial via AMPK mediada pelo terceiro agonista, glucagon. Depois da retatrutida, quem vem? Você também já deve estar pensando, né, qual que é o segundo carinha da lista do Breno? Sim, o MOTS-c, ele vem depois da retatrutida. Ele faz o mesmo caminho, tá? Só que por uma via completamente diferente e independente, né? A gente está falando de um peptídeo de 16 aminoácidos que foi codificado diretamente lá no seu DNA mitocondrial, não no núcleo da célula, tá? Por décadas, por, sei lá, 50 anos, a ciência, ela assumiu uma posição de que toda a informação genética, ela ficava no núcleo da sua célula, porém essa informação estava errada. O MOTS-c, ele sai das suas próprias mitocôndrias e ele vai diretamente lá no seu tecido muscular e ele começa a ativar a AMPK sem depender de nenhum receptor externo. Quando essa via é ativada, começa a acontecer algo que a maioria das pessoas não entende. Então presta atenção, o que o MOTS-c ele faz? Ele aumenta a expressão de GLUT4, que é um transportador de glicose lá da membrana celular, ele fica lá em cima. Então esse detalhe aqui começa a separar todo esse mecanismo do MOTS-c de qualquer outra coisa que force essa glicose a entrar na célula, por exemplo, metformina, tranquilo? Porque você não está arrombando a porta, você está restaurando uma fechadura para que essa célula ela consiga abrir a porta e a glicose ela consiga entrar aonde ela deveria. Não é algo feito na marra, é essa a diferença básica entre um peptídeo e um medicamento que você compra na farmácia, de novo, metformina, beleza? Então perceba que você não está mascarando todo o seu problema relacionado à sensibilidade à insulina, mas você está ensinando o seu corpo a como ele precisa operar. E obviamente não para por aqui. Se parasse aqui já estava top, já seria motivo para você começar a pensar na utilização do MOTS-c, porém ele vai além. O MOTS-c, galera, ele otimiza todo o ciclo de folato e a biossíntese de purinas. Breno, que porra é essa de purinas? Basicamente são os blocos de construção do seu próprio ATP, adenosina trifosfato. Você já também está cansado de saber o que é isso, né? A moeda que o seu corpo utiliza para fazer qualquer processo que demanda energia, tranquilo? Então perceba que o MOTS-c ele não simplesmente produz mais energia de uma maneira direta. Ele está ali como se fosse um construtor de todo o maquinário interno lá das suas mitocôndrias, das suas usinas de energia, deixando essas mitocôndrias muito mais eficientes naquilo que elas são feitas para fazer, produzir mais ATP. E quando você tem todo esse cenário de, de melhoria mitocondrial, automaticamente a sua máquina, a sua usina de energia, ela não tem mais vazamento, então não tem mais resíduo oxidativo sendo despejado na sua corrente sanguínea, justamente porque as suas mitocôndrias, elas estão top. Tudo funcionando bonitinho, você não tem IL-6, proteína C reativa, todos esses radicais livres sendo despejados na sua corrente sanguínea, porque as suas mitocôndrias, toda a sua produção de energia, ela tá fenomenal, tudo foi trocado, né? Você trocou, pegou seu celular, foi lá na Apple, deixou um celular velho e pegou o iPhone 17 Pro atualizado, tudo funcionando bonitinho. Então o MOTS-c, ele faz basicamente isso. Se você quiser saber mais sobre o MOTS-c específico, tudo, tem um vídeo exclusivo dele, tá? MOTS-c, Masterclass, algo do tipo. Vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira se aprofundar mais em relação ao mecanismo do MOTS-c. Lá eu explico tudo, sei lá, tem mais de 20 minutos de vídeo, tranquilo? Um estudo de 2015 publicado na Cell Metabolismo demonstrou categoricamente toda a normalização completa da sensibilidade à insulina em camundongos obesos, os ratinhos gordos pra cacete, que estavam em uma dieta hipercalórica.
após a administração de MODIC, sem alterar em nada a dieta desses camundongos. Então, a gente não está falando sobre gerenciar o problema. É basicamente desmontar o problema lá na raiz, tranquilo? E é justamente aqui que entra o terceiro carinha da nossa lista, BPC 157, beleza? É um peptídeo derivado de uma proteína protetora do seu estômago, tranquilo? Foi derivado lá do suco gástrico. Tem vídeo do BPC, vídeo recente aqui no canal, onde eu explico tudo. Mas, Breno, por que você escolheu o BPC 157 para compor essa lista de 4 peptídeos? Justamente porque tem algo no BPC 157 que o torna diferente de qualquer outro composto em relação à reparação tecidual, e não apenas em um tecido específico. O que o BPC 157 ele promove, basicamente, é o que a gente chama de angiogênese de uma maneira organizada, formação de novos vasos sanguíneos. Então, quando você tem um dano em qualquer tecido, ele chega, ele começa a abrir novos canais de suprimento e inunda toda essa região afetada com mais oxigênio, com mais nutrientes. Ao mesmo tempo, ele remove todos os metabólitos residuais que estavam sendo acumulados naquele tecido, naquela região onde você teve uma possível lesão. E lesão não é simplesmente você bateu e machucou, não, pode ser lesão interna. Tanto que a grande maior parte das pesquisas relacionadas ao BPC 157 está justamente em tratar problemas gastrointestinais. E é justamente por conta dessa angiogênese, né, desse aumento de vasos capilares e maior aporte de nutrientes e oxigênio que você começa a experimentar uma velocidade, né, na sua recuperação em diversos tecidos, tá? Ligamento, nervo, mucosa intestinal e até mesmo no seu tecido cerebral. Então perceba a magnitude, né, de quais tecidos o BPC 157 ele consegue alcançar. Então por isso que eu não gosto e é por isso que você precisa ficar ligado nesses conceitos mais amplos. Assista o meu vídeo sobre o BPC 157, porque muita gente acaba associando a lesão à proteção. E não é, se você utiliza uma certa incretina, se você utiliza reta, é um peptídeo que faz muito sentido você utilizar justamente por conta de melhorar todo o seu trato gastrointestinal, otimizar a sua mitocôndria para você ter um melhor aproveitamento daquela sua dieta que muitas das vezes está mal estruturada, você está num déficit calórico mais severo. Então, otimizar essa absorção dos nutrientes via BPC 157 faz muito sentido quando você está em um protocolo com alguma incretina e tomara que seja reta, não seja tirzepatida nem Ozempic. Outro ponto que muita gente ignora ou desconhece em relação ao protocolo com o BPC 157 é que ele protege e regenera o seu fígado. Ai, Breno, mas o fígado já é o super órgão, ele já se regenera sozinho. Galera, eu sei disso, tá? Mas não existe um substituto para o seu fígado, então você não pode ficar abusando do bichinho. Então perceba que você não só está emagrecendo por conta da reta, por conta do MODIC, mas nesse protocolo, MODIC, reta e a inclusão do BPC 157, você está blindando o seu fígado ainda mais, por mais que ele se regenere. Você está construindo um órgão que gerencia todas as funções metabólicas do seu corpo. Por que não otimizar, né, e fazer esse carinho no seu fígado? Partindo para o quarto composto da lista, deixa eu beber uma aguinha aqui que a boca está seca. Partindo para o quarto composto da nossa lista, é justamente um peptídeo que eu custei escolher esse cara, mas eu escolhi justamente porque ele chega aonde esses outros três que eu acabei de falar, eles não conseguem atuar com a devida eficiência que esse peptídeo entrega, tranquilo? Mas antes de te falar qual carinha, suspense. Deixa eu te explicar uma coisa simples antes da gente falar sobre qual composto é esse quarto, beleza? Pensa que o seu sistema imunológico ele tem um quartel-general. A gente vai chamar esse quartel de timo. Basicamente é um órgão que fica no meio do seu peito, tá? Entre o coração e o externo, bem aqui. E ele é responsável por treinar e maturar todas as suas células T. O que são as células T, Breno? Basicamente são os soldados do seu sistema imunológico, beleza? Quando essas células elas saem bem treinadas lá do quartel-general, elas sabem distinguir quem é o inimigo e quem é o aliado. Então não tem fogo amigo. Elas atacam aquilo que deve ser atacado e deixam o seu tecido amigo em paz. Só que o problema é que quando esse órgão ele vai encolhendo à medida que você vai ficando mais velho, tá? Por volta dos seus 40 anos, esse órgão ele já virou um nódulozinho, praticamente inútil na sua função. Então, automaticamente, as suas células T, elas saem mal treinadas desse campo de treinamento, timo, e aí você tem dois cenários ruins para você lidar, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Ou as suas células T, elas começam a atacar o seu próprio tecido, o que vai aumentar o nível de inflamação e autoimunidade, tá? Aquela falha lá que eu falo em todos os vídeos. Ou essas células, elas começam a ignorar aquilo que realmente é uma ameaça real. Células anormais, vírus que deveriam estar sendo eliminados, eles começam a ser negligenciados. Pensa que você está no videogame e você está disparando fogo amigo o tempo todo e você está ignorando completamente os seus inimigos. É isso que acontece. E aí, quem que entra para resolver toda essa bagunça, para voltar a deixar os seus treinados afiados?
timosina alfa-1. A gente está falando de um fragmento de um peptídeo produzido pelo seu próprio timo. Lembra que eu te falei, esse carinha que está aqui no meio? Quando você utiliza esse composto, você não está simplesmente estimulando o seu sistema imune, você não está suprimindo o seu sistema imune, você está devolvendo para o seu quartel-general toda aquela capacidade de treinar os seus soldados de uma maneira mais eficiente. Como consequência disso, todas aquelas células T, elas saem desse campo de treinamento muito mais assertivas em reconhecer e eliminar aquilo que é uma ameaça real, sem fogo amigo, sem negligenciar aquilo que realmente importa. E um ponto relevante, caso você seja aquela pessoa, pô, tô cuspindo, que, mas não tem estudos em humanos, não tem aprovação de órgão de fiscalização sanitária, não pode usar. Não usa porque você vai morrer. Só tem estudos em ratos. Se você é uma dessas pessoas céticas, eu tenho que te dizer que sim, a timosina alfa-1 tem comprovação científica e o FDA já aprovou. Breno, para que eles aprovaram isso? Terapia adjuvante ao melanoma e também para melhorar, para tratar a hepatite B. Isso já é amplamente documentado, beleza? Então, caso você se sinta mais seguro em utilizar um peptídeo que tem comprovação científica robusta, testes em humanos, que tem a carta branca do FDA, porque estão colocando dinheiro para dentro do bolso deles, você pode usar. Agora você já entende qual que é o mecanismo por trás da timosina alfa-1, beleza? Então, resumão, o que a gente tem com esses 4 compostos do protocolo do bigode? Beleza? Vocês estão me chamando de bigode, então agora é isso. Quando você coloca na mesa todos esses 4 compostos, de uma maneira figurada, você começa a entender que não é um protocolo aleatório. Tudo isso aqui foi montado como se fosse uma estratégia de ataque coordenado, uma estratégia de guerra. Você tem a retatutida chegando com força total naquelas 3 frentes que eu falei lá no início de uma maneira simultânea. Você tem o MOTS que amplifica o ataque à falha número 2 pela via mitocondrial independentemente e resolve também a falha número 3 por ter um melhor funcionamento de todo o maquinário energético por conta de restaurar toda a sua função mitocondrial. Logo depois você tem o terceiro carinha da nossa lista, o BPC-057, chegando como se fosse o bombeiro e apagando todo aquele incêndio causado pela inflamação crônica. E além disso, ele repara todos os seus tecidos danificados e oferece aquela proteção lá para o seu fígado, caso você utilize as paradinhas, beleza? E por último, você tem a timosina alfa-1, que recalibra todo o seu sistema imune para que ele pare de ser o causador de incêndio dentro do seu corpo e volte a ser o bombeiro que vai apagar a chama. Então, nada que está nesse protocolo é redundante. Você não tem efeitos que se sobrepõem, mas sim que se somam e que potencializam todos os resultados que a gente está falando ao longo desse vídeo. Dito isso, eu tenho que te lembrar, caso você não tenha curtido o vídeo até agora, já está errado, já paga 10 flexões, que era pra você ter feito isso lá no início do vídeo. Mas deixa seu like agora, compartilha esse vídeo, caso ele faça sentido para você, com alguém que precisa saber disso, tá? Tá aí a minha lista de 4 peptídeos para utilizar para a vida inteira, independente do cenário, independente do que vem depois. Breno, quanto tempo vai durar esse protocolo? Não sei, para mim, a vida toda. Breno, aonde eu tenho acesso a protocolos de tudo isso que você falou de uma maneira unilateral, de uma maneira separada? Lá na Elite Metabólica tem diversos papers, diversos PDFs com protocolo, com dose, retatutida, MOTS, tem tudo. Não tem timosina alfa-1, pretendo fazer e anexar lá. Então, caso você não seja membro do canal, vai lá na bio, por algum lugar, vai lá na bio, seja membro, e lá na Elite Metabólica você tem acesso a todos esses PDFs, beleza? Eu sou Breno Azevedo e fui. Deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal.